Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título do capítulo é Mandato Mediúnico, quer dizer, uma procuração para o exercício da atividade mediúnica dada pelos espíritos superiores. Então, é disso que trata esse capítulo. Como é possível nós conseguirmos uma procuração dessa para o exercício da atividade mediúnica? Quais são as nossas responsabilidades? Conquistada essa possibilidade de um intercâmbio, digamos assim, mais frequente com a espiritualidade superior, há também um aumento na carga das atividades de trabalho, porque os espíritos querem servir. Então, alguém que recebe um mandato mediúnico, ele tem majorada as suas atividades, mas ele é, digamos assim, um escravo nas mãos dos espíritos superiores, sem qualquer liberdade para o exercício dessa atividade mediúnica. Outro ponto, com que frequência atual há mandatos mediúnicos no mundo? Como está distribuída, então, a mediunidade, desde os processos obsessivos até um mandato mediúnico, que é a procuração para exercer a atividade, uma obra de responsabilidade dos espíritos na Terra por intermédio desse médium que conquistou o mandato mediúnico. Todas as pessoas que têm condições de receber o mandato mediúnico efetivamente o cumprem aqui? Um médium que recebeu um mandato mediúnico, ele ainda tem possibilidade de cair? Então, são esses os assuntos tratados nesse livro. Então, vamos lá. Nesse capítulo. Por volta das 20 horas, eles se dirigiram de um centro espírita a outro, estacionando naquele restaurante no qual relataram os acontecimentos mediúnicos de baixa ordem, né? E agora eles chegam a um centro espírita, que é um prédio modesto, ele está cheio de carros em volta deles, muitas pessoas, muitos desencarnados dentro e fora do centro espírita. Os guardas, eles não permitem a entrada dos espíritos impenitentes, quer dizer, aqueles que não estão arrependidos, aqueles que se comprazem na prática do erro e que são escarnecedores a respeito das questões religiosas, principalmente a respeito do espiritismo. Eles não entram na casa espírita. Então, os encarnados, eles sentem aquela separação desses espíritos um tanto obstinados no mal, um tanto obstinados na vida sensualista ou que sejam escarnecedores. Então, aquele momento em que nós vamos entrar na casa espírita e que, por esse fato, nós buscamos elevar o nosso pensamento, nos distanciar de assuntos terrenos, é justamente aí nesse momento que se dá a separação entre os espíritos que nos influenciam mais negativamente com relação às questões sexuais, com relação o não arrependimento, nas palavras do livro, né? Pessoas que não são penitentes, nesse sentido, de que não são arrependidas, não estão arrependidas. Então, essa separação, quando nós vamos entrar na casa espírita, é nesse momento aí que ocorre essa separação. Mas os espíritos, digamos assim, no livro, e que também serve para o nosso dia a dia, que estão mais sofredores, ou estão um tanto curiosos de conhecer a doutrina espírita, ou que carregam algum grau de dificuldade, mas que há condição de progresso, eles entram na casa espírita. Então, esses espíritos que nos acompanham, que estão tanto agoniados, que estão enfermos, que estão em sofrimentos desejosos de melhora, eles entram na casa espírita e nesse capítulo lá, no vasto salão, é um grande salão,
no qual no centro há uma mesa. Essa mesa está protegida por um cordão fluídico luminoso. A área reservada aos encarnados e também aos desencarnados que os acompanham também tem uma faixa protetiva e eles estão também guardados por vigilantes do plano espiritual. Ao fundo da sala, em oposição à entrada, um grupo de espíritos superiores estão confraternizando entre si. Entre eles, há uma encarnada. Uma encarnada é a Dona Ambrosina. A Dona Ambrosina se percebe o cabelo já grisalho, o semblante um pouco cansado, um pouco abatido das tarefas realizadas no bem. Com algum esforço ela se dedica, porém ela carrega uma paz espiritual. Apesar de se perceber algum grau no semblante dela de cansaço, algum grau de abatimento, efetivamente ela irradia uma paz muito significativa, raramente encontradas na Terra. Ela também tem dela um fluido, uma luminosidade de características azuladas. O livro diz de característica opalina, quer dizer, ela tem um extenso halo luminoso de cor azulada. É dela mesma. Ela é a pessoa que recebeu o mandato mediúnico, mas como que ela recebeu esse mandato mediúnico? Há mais de 20 anos consecutivos, ela oferta à mediunidade o melhor que ela possui das características virtuais dela, do seu desenvolvimento. E ela, por amor à prática do bem, renunciou às mínimas questões que ela pudesse fruir de conforto na sua casa, na sua vida. Nem mesmo procurou o casamento. Então, ela renunciou efetivamente a tudo em prol do ideal espírita. Ela renunciou às mais simples alegrias durante esse prazo consecutivo. Ela passou a mocidade trabalhando e nem foi buscar o casamento, né? Então ela tem o semblante um tanto rugoso, ela parece com algum grau de envelhecimento precoce, mas carrega efetivamente uma paz que raramente se vê, né? Ela tem na cabeça dela uma espécie de funil luminoso, um funil no centro coronário, que André Luiz observa e parece um adorno, um enfeite característico, brilhante, ele é luminoso. Porém, é por esse centro coronário, com características perispirituais bastante desenvolvidas, que ela mantém o contato com o plano espiritual. Ela recebeu o mandato mediúnico de tanto trabalhar no bem, de tanto se dedicar ao bem, e ela consegue então estar em contato com o espírito responsável pelas obras que devem ser desenvolvidas por intermédio dela. E assim, ela recebeu essa procuração para exercer o serviço mediúnico, exigindo dela um grau maior ainda de responsabilidade, porém a satisfação de ter um contato, uma associação mais íntima com o espírito que lhe preside, que é o presidente das suas tarefas, que é quem, digamos, dirige a sua mediunidade para uma finalidade mais ampla do que ela própria pode, muitas vezes, inferir. As coisas vão acontecer e ela, ao longo do tempo, vai percebendo aonde os espíritos querem chegar com a mediunidade dela. Eles dirigem a obra espiritual que acontece por intermédio dela. Então, ela cresceu na sua cidade e talvez em outras cidades próximas e distantes, ela cresceu a sua influência espiritual e se ver agora, portanto, mais assoberbada
de necessidade de auxiliar os outros, de múltiplas solicitações de todas as espécies. Ela cresceu na possibilidade de influenciar a fé e a esperança nos corações. Então ela se vê até certo ponto, até um determinado limite, assediadas pelos apelos desconcertantes. Se diz até certo ponto porque ela é uma ponte entre as solicitações sombrias do mundo, as solicitações sombrias das pessoas encarnadas ou dos desencarnados inferiores e os espíritos luminosos. Então, com paciência, ela aprendeu a ter paciência, ela ajuda os outros a se auxiliarem. E ela não pode resolver todos os problemas. Ela não está em condição de receber todos os problemas. E André Luiz percebe, observando-a, que ela tem um semblante respeitável, que ela é modesta, e mesmo com aquele vozerio um tanto abafado no ambiente pela quantidade de pessoas, pela quantidade de espíritos presentes naquele centro espírita, ainda assim ela se mantém pensativa. Não longe dela, dois homens, com os pensamentos conjugados, com os pensamentos entrelaçados, eles exteriorizam as cenas lamentáveis de um crime, do qual eles foram os autores. E ela capta todos os pensamentos desses homens. Ela está captando as cenas desses pensamentos que se conjugam. Mas, ao mesmo tempo, ela está conversando com os amigos espirituais. E ela diz, amigos espirituais? O que fazer? Vejo que esses irmãos cometeram um crime. Um homem foi assassinado. E olha o que ela diz. Eu vejo a agonia do semblante deste, né, que sofreu o crime, da vítima, no pensamento deles. Vejam, então, o grau de percepção mediúnica dela. Ela está captando a agonia. Ela vê a agonia no semblante do falecido, da vítima, no pensamento deles. E ela pergunta, que querem aqui esses fugitivos? Que querem aqui esses fugitivos da justiça terrena? E agora o que fazer? Ela está um pouco angustiada. Ela está com medo de perder o seu equilíbrio. Com essas informações relativas ao crime, ela receia perder a harmonia e não quer se envolver no assunto deles, na preocupação deles com relação ao crime praticado. Mas um amigo espiritual se aproxima dela e a acalma. O nome dela é Ambrosina. E o espírito diz a ela, acalme-se, Ambrosina. Tranquilize-se. É necessário que nós mantenhamos a serenidade, que não tenhamos receio. Nós estamos aqui para servir e o remédio não foi feito para os sãos. Acostume-se a vê-los como irmãos que necessitam de compaixão. Então, mantendo esse sentimento de compaixão, sustente o próprio equilíbrio. Esse é o Espírito falando para ela. Nós somos devedores de respeito e amor uns pelos outros. E aos mais necessitados, há uma necessidade de maior auxílio. E aos irmãos que estão acometidos com o mal, os irmãos que estão vinculados ao mal, nós devemos vê-los como enfermos que necessitam de maior carinho. Então aí ela se acalmou.
ela se acalmou e começou a conversar com mais naturalidade com todas as pessoas ali presentes que a buscavam mais, com um grau maior de proximidade. E ela então atendia a todos, consolava e prometia, dizia: quando Gabriel chegar, o assunto, o problema, lhe será exposto e ele vai apresentar provavelmente a consolação. Gabriel é do grupo o espírito mais evoluído e não demora alguns minutos, ele chega com um séquito de irmãos efetivamente luminescentes que estão com o pensamento e os sentimentos mais vinculados à nobreza. E eles trazem, todos eles, um intercâmbio perispiritual entre eles de natureza luminescente elevada. Assim como a Ambrosina, eles também são inacessíveis à sombra. A sombra dos pensamentos angustiosos e sofridos que os encarnados e os desencarnados que vieram buscar auxílio emitem. Eles emitem os pensamentos. Mesmo no caso da dona Ambrosina, são dardos de preocupação, são sombras de angústia, de sofrimento, são estiletes de dor mais aguda, mas ela se mantém com a sua luminosidade protegida, ela mantém a sua luminosidade. Aquelas energias sombrias a buscam, mas não conseguem penetrá-la totalmente. Provavelmente no episódio em que é narrado o crime, talvez haja um grau, ou talvez houvesse um grau maior de aproximação do pensamento sombrio daquele crime, que pudesse tocá-la, porém, com a proteção espiritual, aquilo foi afastado e ela estava muito bem. Porque esses espíritos, eles, como ela, ou até mais do que ela, eles não sofrem nesse socorro. Essa luminosidade deles é inacessível às sombras emitidas pelos desencarnados e encarnados presentes naquela grande reunião. Então, chega o espírito Gabriel. Ele é muito elevado. Ele é muito elevado a ponto de Aulus, que é o instrutor de André Luiz, ele o venera. Ele tem falas de veneração. E junto deles, muitos profissionais, tem médicos, tem enfermeiros, professores e outros profissionais de outras áreas, todos são efetivamente servidores do bem. Eles irradiam, e o André Luiz, o Hilário e o Aulus foram recepcionados por essa equipe espiritual luminosa, digamos assim, dirigida por Gabriel, né? O Gabriel, o irmão mais elevado deles. Eles são recebidos com um sentimento de fraternidade e passam a fazer parte daquela equipe luminescente. Eles irradiam tanta beleza, eles irradiam tanta alegria, que o Hilário pergunta a Aulus se eles são elevadíssimos emissários de Deus, se eles são amigos pessoais dos espíritos já considerados santificados e de Jesus. E Aulus diz que não, né? Aulus diz que não. Eles são vanguardeiros do progresso, mas eles não são infalíveis. Eles são dignos de reverência, como é o próprio Aulus com relação a Gabriel. Gabriel, ele é venerado, ele é admirado por Aulus, né? Então ele diz, não, eles são dignos de reverência, porém estão vinculados à humanidade terrena, na qual reencarnarão para o exercício, para a realização de atividades um tanto nobilitantes, que eles ainda, mesmo na condição de espíritos como estão, eles podem errar, mas logo se corrigem, sem sofrer com relação às questões de orgulho. Eles estão aprendendo e ajudando, auxiliando e servindo constantemente. E nesse auxílio incessante,
O que mais se destaca neles é a preocupação com os doentes, por um significativo sentimento de amor, a intenção de aprender, de se aculturar e de ter efetivamente uma boa vontade no exercício. Mas eles têm possibilidade de errar, ainda não estão tão evoluídos a ponto de não cometer equívocos. Mas no momento seguinte, vendo que aquela ideia não estava adequada, eles próprios se corrigem sem nenhum sofrimento com relação às questões orgulhosas. Mas, digamos, sendo eles profissionais de diversas áreas, da medicina, da enfermaria, da engenharia, da educação, eles carregam um conhecimento fragmentário, mas ainda estão distantes da sabedoria integral. E a morte abriu os horizontes para eles. Porém, eles estão muito aquém daquilo que está destinado como conhecimento a ser adquirido pelo espírito humano. Ainda estão muito aquém. Eles sabem ainda muito pouco em relação àquilo que lhes compete saber e, portanto, que nos compete saber. Eles se entregam ao serviço para auxiliar e ser auxiliado, para ensinar e para aprender. Aí diz Aulus para André Luiz, né? Porque nós somos todos irmãos vinculados num processo de evolução no qual há intercâmbio. Porém, nesse intercâmbio se destaca o esforço pessoal de cada um. Então, esse é o quadro dos espíritos presentes. Essas são as energias vinculadas. Os espíritos e os encarnados ou desencarnados que vieram receber emitem uma energia escura, porém, eles não conseguem atingir a luminosidade, né? Tanto da encarnada, Dona Ambrosina, quanto dos espíritos que estão ali presentes, que possuem uma luminosidade tão grande que Hilário acreditou que eles eram emissários divinos, amigos pessoais dos espíritos santificados e até de Jesus. São essas energias envolvidas no ambiente, lembrando daqueles espíritos que nem entraram na reunião mediúnica por estarem acompliciados com o mal, sem nenhum grau de arrependimento, ou que escarnecem da doutrina espírita ou dos conhecimentos religiosos de uma maneira geral, né? E as energias inferiores dos presentes, buscando a luz, não conseguem atingir a luminosidade a ponto da pessoa que possui a luz, a Dona Ambrosina, perder o equilíbrio. Então a reunião mediúnica vai começar. A Dona Ambrosina, ela se senta ao lado do senhor que é o dirigente daquela reunião mediúnica. E ela está recebendo passes de Gabriel para preparar-se para o exercício da atividade. Junto deles estão 14 pessoas compondo a mesa da reunião e elas se destacam pelas características de simplicidade, pelas características de fé. E então, o dirigente da reunião mediúnica fez uma prece muito significativa e logo foi iniciado um estudo no qual havia comentários pelo dirigente da reunião sob a influência de Gabriel. Gabriel influenciava para complementar o estudo da obra que estava sendo ali relatada. E o tema central do assunto era a paciência. E efetivamente, diz André Luiz, que era o que as pessoas, os presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, estavam precisando. Essa era a necessidade deles, aprender sobre a paciência, porque estavam, de uma maneira geral, todos flagelados por determinados problemas, cada um com seus específicos problemas, e efetivamente a conformação, a paciência era necessária para que eles se equilibrassem, né? Muitos em grandes dificuldades.
emitindo essas formas, pensamentos um tanto estranhas. Eram dardos de preocupação, eram estiletes de angústia, eram sombras de entristecimento e lágrimas que não atingiam a luminosidade nem da Dona Ambrosina e nem da equipe espiritual. Outros eram, quadro genérico eram outros, os obsessores. Os obsessores estavam enquistados, quer dizer, num grau mais grave, formando quistos de pensamentos deprimentes, de pensamentos de revolta, de desespero, ou de ideias de vingança. Eram já um tanto enquistados nessa questão. Desânimo, entristecimento mais significativo, projetos de vingança e algum grau de revolta. Outros desencarnados não. Pela falta de uma educação espiritual mais adequada, estão ou à espera do céu, alguns, e outros estão temendo se dirigir para regiões infernais, né? Desajustados pela falta de uma educação mediúnica mais significativa. E por intermédio das 14 pessoas presentes na mesa, o ensino fluía sobre a influência de diversos espíritos. Eles estavam todos comentando o conteúdo explanado por influência dessa equipe espiritual que compõe o séquito dos amigos de Gabriel, desses espíritos trabalhadores, né? Então começou a pregação, esses ensinos, e se percebia que essa pregação, André Luiz percebeu que elas tinham endereço certo. Se dirigiam para determinadas pessoas na assembleia, sem que houvesse uma identificação daquela pessoa. Mas se tratava na exposição do assunto da palestra feita, que se tratava do assunto específico daquela pessoa, ainda que ela não fosse individualizada, que a pessoa não fosse identificada. Assim, eles levantavam corações, eles davam advertências, eles renovavam a fé, a esperança das pessoas ali presentes. Os quadros mais impressionantes eram dos obsessores, que colocavam, que hipnotizavam os encarnados presentes para que eles dormissem e não prestassem atenção no conteúdo da aula. Vejam que coisa, isso foi impressionante. Para que eles não ouvissem as mensagens, como ocorre nas casas espíritas, alguns obsessores colocavam as pessoas para dormir, ou seja, hipnotizavam as pessoas. Muitos médiuns estavam ali colaborando, mas a Dona Ambrosina, ela era o centro da confiança, ela era o centro das atenções. Efetivamente, um coração como um santuário entre dois mundos, uma ponte entre dois mundos. E próximo a ela, as pessoas em oração colocavam diversos bilhetes com os seus pedidos, né? Com as suas súplicas, com os seus remorsos, com as suas agonias, pedindo solução para os seus problemas, né? E André Luiz percebeu que entre Gabriel e a Dona Ambrosina se formou um extenso halo luminoso que era móvel, que era flexível. Se ampliava, diminuía, se ampliava e diminuía. E nesse halo luminescente, nessa extensa faixa de luz dele, do Gabriel, para a Dona Ambrosina, mas lembrando que ela possui um halo significativo de luz, mas naturalmente é menor que o dele, estão em associação. E nesse halo de luz entram diversos espíritos e tomam o braço da médium, influenciam o seu córtex cerebral para justamente atender aquele pedido. Então não é só o Gabriel, na verdade,
para atendimento dos diversos pedidos, muitos espíritos entram na faixa luminosa entre Gabriel e ela. Para que serve essa faixa luminosa, né? Essa faixa luminosa é para a proteção da médium. Ela adquiriu o mandato mediúnico, porém, ela não está apta a receber qualquer informação do plano espiritual. Se ela recebesse qualquer informação do plano espiritual, ela estaria desequilibrada, ela estaria um tanto desequilibrada. Assim, o contato espiritual que ela faz, o contato mediúnico com o plano espiritual que ela faz, se dá pela supervisão do Gabriel. Ela recebeu um mandato mediúnico. Então, ela tem que ter a garantia de um atendimento da equipe espiritual, no caso de Gabriel e os seus auxiliares, para exercer o mandato mediúnico. Ela recebe um apoio mais imediato. Ela é guiada. Aqui na Terra tem as suas forças controladas numa boa direção para o cumprimento da sua tarefa. O Gabriel é um espírito experiente, é um espírito sábio que a guia nessas atividades. Então, todo o contato que ela faz com o plano espiritual se dá sob a supervisão mais diretamente de Gabriel ou da sua equipe espiritual. Então, esse mandato mediúnico não é assim, né? Vai lá e exerce a procuração da mediunidade. Não. Ela, nesse mandato, nessa procuração do plano espiritual superior para o exercício da mediunidade, ela tem a concessão de auxílio, né? Ela tem a concessão de recursos para que ela possa efetivamente desenvolver a mediunidade. Então, o mandato mediúnico, ele tem ordem, ele tem harmonia, ele tem equilíbrio. Não se dá assim de qualquer jeito. O plano espiritual garante um contato maior com ela para que ela permaneça equilibrada. Essa é a grande coisa. E outra, os espíritos que se comunicam através da médium, entrando nesse halo do Gabriel para com ela, eles executam a sua tarefa sintonizando não somente com ela, mas sintonizando também com Gabriel. Gabriel é um grande espírito que auxilia os espíritos comunicantes e a médium simultaneamente. Ele faz simultaneamente as duas coisas, né? Auxilia os espíritos comunicantes e a própria médium. Agora vejam, no plano espiritual, antes do reencarne da Dona Ambrosina, houve algum planejamento? Claro que houve um planejamento, mas, né, um planejamento, uma programação entre ela, Gabriel e essa equipe espiritual, sem dúvida que hoje houve. Agora, uma coisa é o plano, outra coisa é a concretização do plano, né? Porque encarnado o espírito, ele não perde a sua liberdade de ação. Ela podia, inclusive, cancelar o planejamento, mesmo sabendo da amplitude, mesmo sabendo da excelência do mandato mediúnico e de que a sua evolução, que a sua recuperação se daria por intermédio desse planejamento, ela tem toda a liberdade de não executá-lo. Porque, diz o livro, os espíritos superiores não estão à busca de escravos, eles estão à busca de companheiros para a realização da obra espiritual. O médium não é, então, um animal no qual se coloca uma canga pesada. Não, o médium é um amigo. O médium é um amigo que aspira, que deseja
a sabedoria, que deseja desenvolver-se moralmente, deseja progredir no amor, na humildade. E ele não deve trabalhar e estudar de forma forçada. Ele deve trabalhar e estudar por amor à atividade, né? Assim, somos todos livres nesse exercício da prática do bem. Não há progresso se não houver liberdade, né? Então, digamos assim, no contexto geral, no contexto de todos nós, como está a mediunidade? Milhões de pessoas em processos mediúnicos torturantes. Milhões de pessoas num processo mediúnico torturante, num processo obsessivo significativo. Muitos com uma possibilidade admirável, uma possibilidade psíquica admirável. Milhares. Muitos estão na tentativa do progresso do desenvolvimento mediúnico. E raríssimos receberam o mandato mediúnico. E olha que a mediunidade sublimada. Então a gente sai de milhões num processo obsessivo torturante, milhares com possibilidades psíquicas significativas, muitos tentando e raríssimos recebendo o mandato mediúnico. Ora, mas a mediunidade sublimada, ela tem que ser construída por cada um de nós, ainda que isso leve séculos. Então, para todos nós, somos livres para buscarmos ou não o progresso, para decidirmos a respeito do nosso próprio destino. E diz o livro, muitos começam, mas abandonam a tarefa. Muitos preferem estagiar com companhias indesejáveis e são vítimas, então, de fascinação. Começam muito bem, começam empolgados, mas abrem as portas, as brechas do contato com a espiritualidade inferior através da invigilância e não raro estão, então, vampirizados, quer dizer, tendo as suas energias sugadas e adquirindo enfermidades da alma, que muitas vezes se tornam enfermidades físicas no contato com a espiritualidade inferior. É de todos nós cairmos e levantarmos, Porém, muitos estão, diz o livro, muitos estão estirados nas questões da sexualidade, da preguiça, do orgulho, né? E da cupidez. Muitos estão estirados nesse ponto aí. E diz o livro, agora ela vai para a questão histórica, traz a questão para a história toda da humanidade. Isso é de todos os tempos, isto é de todos os dias, né? Que o homem constrói, destrói e reconstrói seu destino, assim como a humanidade faz e desfaz civilizações. Por isso que o mundo ainda está flagelado por tribulações muito dolorosas, por enfermidades, por epidemias, por pandemias, por aflições muito significativas pelas guerras, para acordar o homem para um discernimento mais justo a respeito da vida. Porque cada um marcha por si mesmo, apesar de muitos professores, apesar de muitos mestres, cada um marcha por si. A nossa vitória ou a nossa derrota devemos a nós mesmos, porque a nossa evolução ou a nossa recuperação vai depender somente de nós próprios, né? Pelo próprio esforço é que nós venceremos a nós mesmos. Então, vejam o quadro mediúnico no mundo. Milhões de pessoas em processo obsessivo torturante, milhares com possibilidades psíquicas significativas, muitos tentando e raríssimos estão no mandato mediúnico. Agora,
Mesmo alguém no mandato mediúnico pode cair? Pode cair. Pode cair. Porque o mandato mediúnico é uma delegação de poder, uma delegação que recebe auxílio, mas não tira a liberdade, não é a santificação em si mesma. O mandato mediúnico não é a santificação. Então a pessoa pode errar. No mandato mediúnico, pode errar. Pode errar. E erra. E erra, só não pode ficar deitado no erro. O que importa é que levantemos e sigamos em frente. O que disse Jesus, né? Mais se pedirá aquele que mais se pedirá aquele que mais recebeu. Assim, alguém no mandato mediúnico que sofre alguma queda e permanece no erro, terá uma responsabilidade mais significativa do que outros que não estejam no mandato mediúnico. Agora, antes da dona Ambrosina psicografar, e simultaneamente diversas tarefas estão ocorrendo, né? Tem os oradores, e ela psicografando as mensagens, e os oradores fazendo oração. Porém, como são muitos os pedidos, foi colocado antes dela começar o serviço da psicografia, dos espíritos entrarem na faixa luminescente entre ela e Gabriel para sintonizar simultaneamente com ambos, para atender aqueles pedidos, é colocado um espelho fluídico, uma espécie de televisão na qual pessoas não presentes àquela reunião aparecem com velocidades muito significativas. São muitos pedidos e elas aparecem muito rapidamente. E não são mostrados os corpos das pessoas ausentes, né? Estejam elas encarnadas, não são, ou se estão desencarnadas, claro. Agora, se estão encarnadas, não são mostrados os corpos, são mostrados a alma, são mostrados os pensamentos, são mostradas as necessidades dessas pessoas que estão ausentes naquela reunião, porém que aquela súplica, aquele pedido é referente a essas pessoas. Então, como que trabalha essa equipe espiritual? Vejam, é diferente de num trabalho de passe em que há um atendimento muito específico para uma determinada pessoa, por um tempo mais longo ela pode receber um determinado tratamento. Não. Aqui são muitos os pedidos e o atendimento a todos eles, a essas pessoas, tem que se dar em frações de minuto com muita intensidade. Então, tem parte da equipe espiritual que está espalhada em determinadas regiões próximas a essas pessoas ausentes que são dirigidos os apelos. Essas equipes espirituais em outras regiões captam as informações e transmitem as informações para o espelho e sintonizam com aquele espelho. Então, vejam, naturalmente, o pensamento sintoniza com o pensamento. Então, esse espelho é formado de fluidos naturalmente vinculados às energias mentais e também, como vimos anteriormente, ao ectoplasma dos médiuns presentes à reunião. Nos capítulos iniciais vimos isso. Então, eles transmitem aquelas informações e, como são muitas pessoas para receberem atendido, as imagens vão passando rapidamente e diversos espíritos com a capacidade de atender aquele pedido entram na faixa luminosa de Gabriel e Ambrosina e dão as soluções, e dão os consolos, e dão atendimento àqueles pleitos. Hilário fica preocupado e ele diz, será que às vezes não pode acontecer algum erro de natureza circunstancial? Ele fica preocupado, né? Porque são tantos atendimentos em frações de minutos ali que pode sim. Aulus diz, pode haver algum erro de natureza circunstancial. Por exemplo, algum dos espíritos participantes desse serviço de atendimento que estão atendendo podem não ter uma experiência
e não ser necessário também identificar se aquele espírito pedinte é alguém encarnado ou desencarnado. Então, pode, mas são erros totalmente, digamos assim, aceitáveis, né? São erros completamente aceitáveis. E diz Aulus, não vai haver qualquer prejuízo caso a pessoa esteja a buscar o mandato mediúnico com sinceridade de fé. Ela vai coletar as informações de progresso, ainda que alguma circunstância não seja muito bem atendida. Agora, se alguém busca o médium, que possui o mandato mediúnico, com a intenção de denegri-lo, com a intenção de descredenciá-lo, com a intenção de zombar do espiritismo, pode ser que ele saia com alguma tortura mental dali, porque é um espinho da sua própria colheita. Aí a gente recorda do caso do jornalista Davi Nasser, que no ano de 44 vai ao encontro do Chico Xavier. Ele vai lançar Chico Xavier pela revista Cruzeiro, uma revista muito famosa no país inteiro, porém ele vai lançar Chico Xavier de uma forma não positiva. E ele chegou dizendo-se um jornalista estrangeiro. Porém, ele achou que poderia enganar a espiritualidade superior. E ele recebe um livro de presente e que está escrito ao jornalista e amigo Davi Nasser, quer dizer, Emmanuel o identificou ali como Davi Nasser. Mas ele ficou com significativo medo de ter contato com o espiritismo. Bom, vejam a coisa, né? Ele lançou um espinho e saiu com o próprio espinho colhido, com certa tortura mental, distanciando-se do espiritismo. Então, esses erros circunstanciais podem acontecer. O que o Hilário diz? O Hilário diz, digamos que uma pessoa encarnada venha aqui e faça algum pedido. Por exemplo, do capítulo 26, perguntas que se podem fazer ao Livro dos Espíritos, algum encarnado está com dificuldades de natureza material e pede soluções para essas questões, não de ordem moral, mas de ordem material. Mas, num intervalo de tempo entre o pedido e a resposta, vinda pelo mandato mediúnico, talvez ele desencarne. E assim, como diz o próprio capítulo 26 do Livro dos Médiuns, ele talvez não tenha mais interesse nos assuntos materiais, já vista que ele desencarnou. Então, aquela resposta, digamos assim, que foi tanto inadequada porque deixou alguém da equipe espiritual deixou de identificá-lo como alguém que estava na circunstância de encarnado e agora, uma semana depois, alguns dias depois, está desencarnado. Mas ele pode, como disse o livro, eles podem errar? Podem errar. Diz esse capítulo, eles podem errar, eles são vanguardeiros do progresso, mas não são infalíveis, eles podem errar, podem. Mas eles se corrigem no momento seguinte, aí alguém vai dizer, não, alguém da equipe espiritual, mas essa pessoa já desencarnou. Ah, então vamos lá dar um outro atendimento e solucionar a questão e levá-lo, esse espírito que veio nos solicitar auxílio, ao progresso. Quer dizer, aquela primeira resposta perdeu o significativo de atendimento, porque a pessoa desencarnou. Mas nem por isso ela deixou de ser atendida. A equipe espiritual pode errar, mas no momento seguinte se corrige, sem sofrimentos que são originários muitas vezes, quando erramos, do orgulho nosso, né? Então esse é o estudo de hoje, que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz a todos os corações.